prazer, eu quero agradecer ao convite do GIF e toda a equipe pela organização. É sempre muito bom estar com esse time de conhecimento que a gente já vem trocando há anos. Eu acho que é o propósito comum dessas nossas organizações, tanto o fortalecimento do campo do investimento social, a qualificação desse debate, produção de conhecimento, como também o fortalecimento das organizações da sociedade civil, e tem tudo a ver a gente estar aqui reunido. Bom, a Comunitas, antes de entrar para falar do BISC, a gente atua em alguns pilares, né? A gente tem esses pilares, é um pouco novidade, porque a gente vinha traçando isso desde o ano passado, intensificou agora na crise da pandemia. A gente é uma Think Do Tank, que a gente ajuda a ensinar, conectar, inspirar e produz conhecimento. Dentro desses pilares, o BISC se coloca no pilar de produção de conhecimento, obviamente, é a nossa publicação em pesquisa mais antiga, ela existe há 13 anos, e ela é focada especificamente no benchmarking do investimento social corporativo. Então, faz todo sentido essa construção feita também pelo GIF proposição do debate de hoje, né, da gente sair do mais amplo para o mais específico. Essa é uma pesquisa voltada especificamente para um grupo de investidores que sejam empresas, seus institutos e fundações empresariais. O objetivo nosso é ajudar a avaliar esse passado, a refletir sobre ele por meio da sistematização das informações e comparação, olhar para o presente, né, e subsidiar com isso a gestão, e ajudar a planejar o seu ano seguinte, o futuro, por meio de relatórios individuais. Aqui algumas breves caracterizações da pesquisa, do nosso método. Então, a gente está na 13ª edição, existe desde 2007, o que nos permite uma rica série histórica, né? Boa parte da nossa amostra, ela vem se mantendo desde o primeiro ano, então a gente tem respondentes que estão aí há mais de 10 anos conosco. Temos uma metodologia inspirada numa organização norte-americana que tem uma proposta muito similar à nossa, de qualificação do investimento social e da responsabilidade corporativa, que é o CCP. A nossa pesquisa é qualitativa, a gente é bastante analítico, até mais do que descritivo, com coleta de dados primários dos respondentes, usando também dados secundários, né, para complementar essa análise. Ela é autodeclaratória. A gente, apesar de toda vez alguém perguntar, vocês deveriam fazer um ranking, ter o selo BISC, a gente não faz isso para não comprometer a honestidade, a sinceridade ali na declaração. A gente, em 2019, então, a gente teve uma amostra composta por 14 organizações que responderam. Então, essas organizações, elas respondem pelos seus grupos, pelos conglomerados. Então, elas responderam por 254 empresas, 17 institutos e fundações empresariais. E todo ano a gente tem, além da série histórica, né, a gente tem temas específicos para aprofundar. E a gente vinha ali com algumas questões que a gente vinha percebendo nas análises e nas conversas, que era a questão dos direitos humanos, que eu vou aprofundar um pouco mais para o final. Como a Grazi falou, ficou escancarada aí a necessidade da gente olhar para a temática ainda mais fortalecida com a situação da pandemia. Bem, antes de falar dos dados também, eu acho que a gente sempre busca, né, na nossa produção de conhecimentos, referenciais internacionais. Então, a Comunitas, ela apoiou a cocriação de uma rede internacional que hoje é composta por 18 organizações de diferentes países ao redor do globo. A gente, com eles, desenvolveu uma pesquisa também com os desafios de você unificar dados, mas a gente conseguiu fazer todo esse parâmetro dos investimentos sociais, e no ano passado a gente olhou para os dados de 2018 de 86 empresas pesquisadas que relataram aí um investimento total de 3,6 bilhões de dólares. As nossas empresas respondentes do BISC compõem essa amostra de 86, tá? Então, a mediana de investimento desse grupo, ele representa 0,28% da receita total das empresas, e para uma empresa com faturamento aí anual de cerca de 5 bilhões, equivaleria a um orçamento de 14 milhões de dólares, né? Então, só para dar uma referência do grupo. E agora entrando diretamente nos dados, né, o que interessa. Aí, como eu falei, a variação da amostra é pequena, então se vocês compararem os valores das empresas que respondem desde o início, que responderam, todas as empresas que responderam no ano de 2019, referente aos dados de 2018, a curva ela é bastante similar. A gente teve, sim, uma queda de 13% do investimento de um ano para o outro, se a gente olhar os 2 últimos anos, mas que se pese o fato da gente ter tido aí um período, né, tá numa recessão, a gente consegue também comparar com os primeiros anos da série histórica e perceber, naquela linha de baixo a gente tem o PIB,
Então, se a gente olha em 2010, a gente meio que empatou ali em 2,1 bilhões de reais investidos, mas ao mesmo tempo a gente está num período, né, em que a taxa de crescimento ela está avançando com bem menos intensidade do que era nos anos de 2010, 2011. Então, isso, claro, que afeta esse investimento. Um dado curioso que a gente aprofunda justamente por ser uma pesquisa voltada para o investimento corporativo é como que se porta a relação, o comportamento entre empresas e institutos. Então, aqui vocês podem ver que eles têm comportamentos bem distintos. Enquanto as empresas elas sofrem mais essa oscilação da economia e os impactos, portanto, a gente vê uma linearidade maior nos investimentos dos institutos. E isso também reflete um valor que as empresas dão em garantir uma manutenção dos investimentos, do repasse dos seus investimentos para os institutos empresariais, garantindo aí a continuidade de programas de longo prazo, que requerem aí uma continuidade, uma ação mais perene, né? Então, a gente tem sempre essa pergunta, né? O investimento total do grupo e depois investimentos a gente vai separando por empresas e institutos para poder dividir a análise. Aqui a enquete, mas eu acho que a gente antecipou a questão já na fala da Grazi ou não? Porque era justamente isso, fazendo um paralelo com esse meu gráfico, né? De que a gente vem notando uma manutenção do investimento dos institutos e das empresas caiu, como que a pandemia, né? E olhando para 2021, como é que vocês acreditam que vai se compor, se vai aumentar proporcionalmente o investimento dos institutos em relação às empresas? Ah, apareceu aí, acho que... Todo mundo tão quietinho, vocês me sinalizam aqui se... A Thaís fica acompanhando se tá as respostas, né? Esse papel de apresentador, né, a gente vê menos. Eu só estou vendo a minha tela gigante aqui. A gente fica meio perdido, né? Mas acho que é legal que a gente foi construindo uma escadinha com essas perguntas, né? A gente começou lá falando dos indivíduos, daí a gente falou, né, captou um pouco da percepção de vocês em relação às organizações, e agora a gente está justamente olhando para a comparação, né, dos institutos e fundações empresariais em relação às empresas, né? Lógico, né, gente? A ideia do momento é entender o contexto da Covid e como que isso vai impactar o futuro, né? Perfeito, Grazi. Eu acho que bate com a nossa hipótese aí. Eu também vou nessa linha, né? Sou um dos votinhos laranjas. Mas é justamente esse fortalecimento de ações continuadas, né? Que a gente vê que valorizou a sociedade civil e as fundações e institutos, todo o campo de atuação social em benefício público com a pandemia. Eu estou tentando passar aqui, mas não está indo, peraí. Você tem que clicar de novo. Ah, na tela? Foi. Clica na tela que vai. Obrigada. É bom ter um multitask, né? Simultâneo. Bom, a gente aqui está olhando para como é que se difere o comportamento dos investimentos sociais das empresas que responderam o BISC nesses 2 últimos anos. A Comunitas, ela desde o início, seguindo a metodologia do CCP, a gente advoga aí pelo olhar das empresas, né, por um olhar cuidadoso, criterioso, em relação ao valor do investimento a esses indicadores, né, em relação à proporção dos seus investimentos sociais na receita, no lucro bruto e no lucro líquido, e principalmente no lucro bruto, né? Então, a gente fortalece esse debate com a nossa rede por entender que também isso é um mecanismo de argumentação para eles, né? Isso é ferramental para eles levarem os seus conselhos e olharem de maneira estratégica os seus investimentos. Alguns nos disseram já, inclusive, que foram os dados do BISC que ajudaram a discussão do conselho para defender um percentual relacionado ao lucro bruto e não ao lucro líquido, para que com isso eles conseguissem ampliar, isolando ali, na verdade, da receita, né? Visando isolar essas grandes variações que acontecem em períodos de crise. Então, a gente tem uma queda de 2017 para 2018, né, de 0,94 do lucro líquido para 0,77, mas a gente vem aí olhando para esse comportamento e também comparando com
os padrões internacionais de investimento. Se a gente olha para o padrão das empresas norte-americanas, e aqui é só do CCP, não é do Global Exchange, todas aquelas 18 organizações, a gente compara desde 2007. Então, o que a gente vê é que a oscilação brasileira ela é muito maior do que a americana, né? Ele se mantém de uma maneira mais contínua no comportamento. Então, ao passo que a gente já teve anos que a gente superou o CCP, né? Então, se a gente olha 2011, a gente estava lá no alto, 2012 também, ficamos um percentual bem menor. Nos momentos de crise, a queda do percentual, ela se acentua no Brasil, enquanto que nos Estados Unidos ela se mantém mais padrão, né? Mais linear, como eu falei. Tá? Bom, aqui eu acho que a gente tem um dado positivo, otimista, né? Que se a gente somar a previsão das empresas para os seus investimentos nos próximos anos, isso é uma pergunta que a gente sempre faz todo ano, a gente tem 65% na soma entre o aumento de recursos e manutenção. Então, tem mais empresas mantendo seus recursos ou aumentando do que reduzindo, né? Ou sem ter esse referencial formado. É claro que lembrando que essa pergunta foi feita na pesquisa do ano passado, referente, né, à visão que eles tinham, então foi pré-pandemia. Bem, e quais os principais objetivos estratégicos para a condução desses investimentos sociais aí nesse período, né? A gente vê principalmente nas empresas esse olhar de aprofundar o alinhamento dos projetos ao negócios, que está como primeiro da lista, a ampliação da escala dos projetos sociais, né? A gente vê muito essa necessidade da atuação em rede, do olhar sistêmico, da resolução dos problemas complexos que são tão grandes no nosso país. Então, como é que a gente consegue dar escala para os projetos? É sempre um objetivo da nossa área. E articular esses investimentos sociais a agendas públicas, agendas globais. Muito se fala de ODS, isso já foi um tema de um BISC no passado, né, no primeiro ano dos Objetivos do Desenvolvimento. E investir na avaliação de projetos, né? Então, acho que também cada vez mais ter um olhar para você entender os seus números e saber onde investir e qualificar aquele investimento, além de rever os atuais projetos sociais. Eu acho que talvez com a pandemia isso tenha se intensificado, lembrando que o dado é anterior. E aqui, rever os mecanismos de governança dos investimentos sociais. Eu vou me permitir dar um spoiler, mas essa temática eu acho que ela vem com força pelas conversas e pela análise que a gente vem fazendo. O tema do BISC desse ano é Covid, né? A gente mudou na última hora, porque estava para lançar quando iniciou a pandemia, e a gente viu que esse é um aspecto de tremenda importância para ter garantido a agilidade das ações que foram feitas. Foi necessário um olhar cuidadoso para a governança daquele projeto, tá? Então, espero não levar bronca aqui, mas eu estou adiantando para vocês o que a gente vai estar falando ali em meados de novembro. Bem, em relação aos investimentos fiscais, aos incentivos fiscais, né, e o percentual do investimento, a gente vê nesses 450 milhões, que representam 21% do investimento total, uma queda em relação ao ano anterior de 14%. Isso está bem equiparado àqueles 13% que caíram no investimento total, o que é padrão nos nossos acompanhamentos históricos. O incentivo fiscal tende a acompanhar as altas e baixas dos investimentos. Eles não são tão grandes, eles não são grandes o suficientes para compensar as perdas, mas ao mesmo tempo eles seguram para que a lacuna não fique ainda maior em períodos de crise. E eu acho que tanto no GIF quanto no BISC a gente vê um grande percentual de investimentos voltados aí para a Lei Rouanet, né? Então, no caso do BISC, 53% aplicado junto a projetos voltados à cultura, sendo que aqui, também compartilhando do nosso alinhamento, né, Grazi, que já foi colocado várias vezes na apresentação anterior, como é que a gente vê esse comportamento diferindo em relação ao Censo GIF e à Rede BISC. Naturalmente, na Rede BISC o percentual é maior, porque a gente está tratando somente de investidores corporativos que fazem, em sua grande maioria, o uso das leis de incentivo. Então, a gente tem aí, desde 2014, né, essa oscilação, mas mais ou menos o padrão se mantém entre as duas pesquisas. O valor total de 3,25 bilhões, né, como já foi dito pela Grazi, a gente tem ali 457 milhões investidos que são provenientes aí dos investimentos via incentivos fiscais.
Aqui a gente se baseia, é um dos nossos outros diamantes, né? A Graça já apresentou um deles, mas aqui é a autoavaliação. Então, eles declaram como é que está a avaliação, com base em 25 indicadores a gente compõe esse índice. Então, a gente consegue olhar para o alinhamento aos negócios, ele é a única nota que está maior na autopercepção das empresas em relação aos seus pontos fortes, e em todos os outros, os institutos se avaliam melhor, enquanto que no alinhamento aos negócios ele se avalia com uma nota mais baixa do que as empresas, né? Então, tem um olhar para a efetividade, para flexibilidade e inovação. A participação aqui é a abertura para o diálogo, né? Você ter canais de escutas com as comunidades do entorno e o alinhamento a essas agendas públicas nacionais e internacionais. Então, a gente consegue ver aí uma diferença entre, como eu falei, são várias as perguntas que comparam o comportamento entre as empresas, o investimento feito diretamente pelas empresas e o que é feito pelos institutos. No voluntariado, a gente já falou dele, né, bastante no voluntariado pensando na motivação individual. Aqui a gente está tratando especificamente do voluntariado corporativo. A gente vê um aumento tanto no número de colaboradores, né, que participaram de programas de voluntariado no ano de 2018, foi um aumento de 15% em relação ao ano anterior. A proporção também aumentou de 7% para 8%. O volume dos recursos investidos nos programas ele sofreu aí um aumento de 11%. A gente vinha numa crescente, mas com a pandemia a gente vê isso, a gente vai trazer mais detalhes na nossa pesquisa, que vai ser lançada agora em novembro. A gente vê que é uma das áreas que vão ter maiores desafios e quedas por conta de toda a situação de isolamento. Claro que com isso surge a inovação de você também olhar para outras formas de se voluntariar, de outras maneiras, mas em que pese o fato de que muitas das ações você precisa de um contato físico, né, e mais direto, esse é um impacto grande que a gente vai observar com os efeitos da pandemia. Eu estou aqui, deixa eu só ficar de olho no horário. A gente está entrando, então, na temática de direitos humanos, como a gente já falou, que foi o tema do BISC do ano. A gente tinha uma hipótese de que direitos humanos é muito discutido nas áreas de responsabilidade social das empresas. Então, a gente realmente comprovou isso, de que 92% das empresas têm um olhar para um compromisso sustentável, né, integrado a essa cultura e estratégia da organização. E 67% dessas empresas, elas estão olhando para a promoção dos direitos. Isso está expressamente contemplado nos seus compromissos, enquanto que também elas olham para a violação dos direitos, muitas delas nas suas cadeias de valor, né? Então, olhar para direitos humanos, as empresas normalmente elas estão na narrativa das empresas, na cadeia de valor, né? Na cadeia de suprimentos, de fornecedores, e para o público interno, né? A coisa da diversidade, um olhar para os profissionais, desenvolvimento de talentos, uma maior ações mais afirmativas e que impulsionam a liderança mais diversa, não só o público, a população de profissionais, mas a liderança. Mas quando a gente trata de investimento social, a gente percebeu que isso é pouco ainda, não, por incrível que possa parecer, não está nessa narrativa, né? Também porque acho que no investimento social a gente tem várias outras formas de chamar direitos humanos, né? E acaba que as pessoas não atribuem a temática de direitos humanos quando elas dividem no investimento social. Na percepção do nosso grupo, né, pensando nessa dimensão, a gente tem aqui os resultados de como é que ele está incorporado na política de investimento social. Então, de alguma maneira, né, a gente se somar aí os dois primeiros, a gente tem 57% das empresas dizendo que elas incorporam, mas a gente vê também um grande espaço para que isso seja ampliado. E lembrando que isso foi anterior à pandemia, que eu acho que só tende a aumentar. São muitas informações para um único slide, né? A nossa pesquisa ela é bastante analítica, como eu falei, mas a gente faz nos nossos grupos de debate toda uma análise crítica em relação a isso. Então, quanto que se concorda, né, com esse olhar das empresas. Então, a gente vê aí muitas delas vendo também como um papel das próprias empresas proteger os direitos humanos, independentemente dos impactos gerados pelos negócios.
e também o fortalecimento de políticas públicas. Então, como eu falei, a gente vê uma intenção da empresa em fazer, mesmo que não necessariamente esteja tão absorvido, aderente à narrativa, e existe um espaço, ainda mais com todos os problemas que a gente vai passar a ter, que a gente já está tendo, mas que vão ser intensificados, de desigualdade social, de saúde e segurança. Eu acho que muitas das respostas no fortalecimento dessa atuação social das organizações que sejam independentes, de institutos familiares, de corporativos. Aqui os desafios para fortalecer essas relações entre as práticas sociais e de direitos humanos e também da gestão corporativa. Então, por que isso ainda não avançou e quais são os principais desafios? Muitos deles estão ali a convencer os atores internos das empresas, talvez direitos humanos não seja um nome tão atraente, né? Não tem tanto sex appeal quando você fala, tem toda uma discussão de direitos humanos, de para quem que é os direitos humanos, se é para todos, né? Acho que mais do que nunca a gente viu que direitos humanos é para todo mundo, né? Agora, desde que a pandemia começou. Mas também identificar estratégias inovadoras e garantir a escala dos projetos. São outros deles. Eu dei uma corrida nesse final, eu queria convidar vocês a acessar o nosso relatório de 2019, essa semana aí, nos próximos dias, mas já ficar atento ao nosso lançamento. O BISC, que vai tratar especificamente do tema da Covid, vai ser agora em 10 de novembro, então quem não está no nosso mailing, eu convido que acompanhe as nossas redes sociais para se inscrever e para ouvir mais, de uma forma bastante detalhada, o que a gente encontrou nesse último ano. Fechando, e acho que a parte mais importante aqui é agradecer muitos dos nossos parceiros que estão aqui hoje, né? Então, eu vi o Instituto Neoenergia, Votorantim, o Itaú Social, quem mais que eu estou esquecendo? Santander. Então, são parceiros importantes que fazem a pesquisa ser possível, a gente só existe por conta deles. E agradecer novamente ao convite e a oportunidade de debate, gente.